Cheguei aqui na velocidade da luz. É isso aí, meus queridos, Snyder Cut estreou alguns dias atrás, e a pedido de vocês nesse vídeo, então vamos fazer um review e falar tudo o que pudermos sobre o nosso querido Flash, do Ezra Miller. Sem mais delongas, vamos pro vídeo, solta a vinheta. Boa tarde, velocistas, sejam bem-vindos à Terra 22, mais conhecida como Legado Flash. Caso seja sua primeira vez, muito prazer, meu nome é Léo, e nesse canal eu faço vídeos explicando várias coisas sobre o nosso querido e amado Flash. E é isso aí, pessoal, finalmente saiu o Snyder Cut. Eu sei que muitos de vocês já devem ter visto outras análises e outros reviews no YouTube ou em outros lugares, porque tem muita gente falando sobre isso, e o que não falta é motivo pra estar falando tanto assim desse filme. Antes de começar, eu quero deixar claro duas coisas. Primeiramente, se você não sabe o que é o Snyder Cut, porque lá na página da Legado The Flash, que vai estar passando aí pra vocês, muita gente não faz ideia do que seja esse filme. Resumindo tudo, em 2017 soltaram uma versão do Liga da Justiça que foi terrivelmente feito. Aí agora, em 2021, saiu a versão estendida, que era a versão original desse filme, ou seja, o filme foi reduzido de 4 horas para basicamente 2 horas. Exatamente isso que você ouviu, o filme tem 4 horas de duração. Nessas 4 horas de duração, eles conseguiram montar a história de início, meio e fim de uma forma excelente. A segunda coisa que eu quero deixar clara nesse review é que eu estou dando apenas a minha opinião, ou seja, tudo que eu falar nesse vídeo aqui pra vocês é da minha opinião pessoal relacionada ao que eu tenho conhecimento do Flash, tá ok? Eu acho que eu não falo por todo mundo, mas por muita gente quando eu digo que eu mordi minha língua sobre o Ezra Miller. A gente sabe que desde que lançou o filme do Flash, o ator não foi muito aceito facilmente pelos fãs, tanto que a Warner tomou uma medida radical, forçando um pouco a aparição do Ezra Miller no crossover da Crise das Infinitas Terras que se passou no serviço da CW. Apesar dos esforços da Warner, o ator do Ezra Miller não foi aceito com uma grande porcentagem de fãs desde o início por conta de algumas razões. Dentre elas, nós podíamos ver que o ator não tinha muito carisma do personagem fiel aos quadrinhos, também nós podíamos ver que o traje dele era muito estranho, e a cor do raio sendo azul não tinha absolutamente nada a ver com o Flash. Nós sabemos que nos quadrinhos o raio do Flash é amarelo, é o que simboliza o personagem, ele usar o traje vermelho e ter o raio amarelo, e a gente viu que a série de The Flash, desde a primeira temporada, o Flash tem pelo menos raios laranjas. Então essa grande mudança radical por parte do próprio Snyder para tentar tornar algo mais realista não agradou muitos fãs. O grande problema de tudo isso é que o Flash mal apareceu no filme da Liga da Justiça de 2017. Nas poucas cenas que ele apareceu, nós podemos ver que a personalidade dele era muito bobona e era aparentemente um Flash que não tinha domínio total, muito menos um conhecimento amplo dos seus poderes. E agora com o lançamento do Snyder Cut, nós podemos ver que a coisa é muito diferente do que a gente imaginava. Por conta dessas 4 horas que o Snyder Cut teve, a gente conseguiu ter uma apresentação bem mais desenvolvida do personagem do Barry Allen. Tanto podemos ver a primeira aparição da Ars West e também do pai dele, que aparentemente estava preso. Ele mantém algumas características do filme anterior, algumas delas realmente não me agradaram muito, eu confesso, mas a grande parte do filme o personagem se demonstrou ser muito mais útil e melhor desenvolvido do que o filme anterior. Nós conseguimos ver inicialmente que a rotina dele é bem corrida, até pela maneira como mesmo fala com os outros. Desde que ganhou seus poderes, tudo pra ele é muito devagar, as pessoas falam devagar, as pessoas interpretam o que ele fala em uma velocidade devagar. Tanto que ele fez até aquela piada no primeiro filme que aparentemente não colocaram a cena no segundo, de que as pessoas são um pouco lentas demais pra ele. E até o Batman fala pra ele: vou tentar acompanhar seu ritmo. Eu achei um pouco desnecessário e forçado adaptarem a velocidade dele até na própria personalidade, fazendo uma combinação de bobeira explosiva com um pouco de impulsividade a cada 10 minutos em que ele soltava uma piadinha um pouco desnecessária. Convenhamos que a personalidade do Barry Allen, tanto nos quadrinhos quanto nas animações e na série, ele é um personagem que consegue ser engraçado quando necessário, mas isso não faz parte da essência dele. Já o Ezra Miller, nós podemos ver que a produção quis adaptar traços da personalidade bobona do Wally West das animações e dos quadrinhos, mas eu acho que eles exageraram um pouquinho no quanto bobo o personagem consegue ser. Claro que tem algumas cenas muito engraçadas no filme, afinal tem que ter aquele humor cômico no meio de um filme tão dramático e pesado como esse, mas em algumas cenas em que o personagem se demonstrava ter um certo nível de conhecimento de ciência, ou pelo menos expressava algum sentimento em uma frase vinda do coração, a produção conseguia estragar um pouco o clima jogando uma piadinha de 5 segundos para tentar
tentar dar uma descontraída. Claro que nada disso que eu tô falando desmerece o personagem ou tira o mérito que o ator teve sobre ele nesse filme. Ele tá sempre à procura de um emprego e, pelo visto, ele não tem muito sucesso em conseguir isso de primeira. Podemos perceber isso quando ele entrega um currículo dele pra mulher que tava todo amassado no bolso dele. Ele é uma pessoa muito responsável que tenta correr atrás do correto por ele e pelo pai dele, mas a gente consegue ver que é de um jeito atrapalhado, e isso acaba atrapalhando um pouco algumas cenas do filme que podiam ter sido melhores feitas. A gente percebeu que ele tá literalmente correndo pra tentar conseguir um emprego, pra ter dinheiro suficiente pra comprar um diploma de perito criminal, ou seja, ele quer poder trabalhar como perito criminal para poder ajudar a provar a inocência do pai dele, que foi preso supostamente por ter assassinado a mãe dele quando ele era criança. E nós vamos falar sobre isso um pouco mais no final do vídeo. A gente percebe essa falta de amadurecimento ou seriedade quando o Bruce Wayne convida ele para participar da Liga da Justiça e na mesma hora ele interrompe o Bruce Wayne dizendo "tô dentro", porque ele precisa de novos amigos. Mas eu acho que a motivação ser preciso de novos amigos continuar nesse filme foi um tanto desnecessário. Essa questão do personagem estar sempre falando rápido, meio que interrompendo os outros ou respondendo as próprias dúvidas dele, ou ao mesmo tempo criando perguntas uma em seguida da outra, é o que eu acho que podia ter tido muito menos quantidade nesse filme. Um personagem que inicialmente apenas desviava de tiros e empurrava pessoas por conta da sua super velocidade ser mas tão forte que quando ele encosta em outra pessoa, ela voa quilômetros de distância, porque é como se fosse um poder que ele realmente teria na vida real. Ele diz que quando chega perto da velocidade da luz, que é uma regra que ele basicamente não gosta de quebrar, ele consegue canalizar uma espécie de energia muito forte e essa energia seria o suficiente para ativar a caixa materna e poder trazer o Superman de volta à vida. E a gente viu então a mesma cena se repetindo, ele corre e consegue trazer o Superman de volta. O que eu acho que é um detalhe que passa bastante despercebido do início até quase o final do filme, é que o grande laboratório onde foi feito a experiência que tornou o Victor o ciborgue pelo próprio pai dele, não é nada mais nada menos do que o próprio Star Labs, o laboratório Star, que na série do Flash foi onde ele ganhou os poderes dele, onde o acelerador de partículas explodiu. A gente viu que em vários momentos do filme o pai do Cyborg tinha um colega de trabalho aparentemente chinês, se revelou ser no final do filme nada mais do que o Ryan Choi. Pra quem não sabe, Ryan Choi é um cientista, tanto que na série da CW agora ele tá sendo o novo Átomo, ele que vai assumir o manto do Ray Palmer, e na série do Flash ele foi aquele corno que fez o traje da quinta temporada. A gente também consegue ver com mais calma e com um desenvolvimento muito melhor a conversa que o Barry tem com o pai dele, que aparentemente é o sócio do Coringa do Joaquin Phoenix. Brincadeiras à parte, pessoal. E o Barry realmente acredita que o pai dele seja inocente. E da mesma forma como o pai dele na série fez, o pai dele nos filmes pede para que o Barry pare de ficar indo visitar ele, pare de desperdiçar a vida dele, que ele é um atraso pro próprio filho, e que ele faça o próprio futuro, e que ele faça o próprio passado. Mas o Barry não vai desistir porque, assim como na série, ele quer realmente provar que o pai dele é inocente. Mais tarde a gente consegue ver no cemitério o Barry Allen e o Cyborg desenterrando o corpo do Superman que estava morto. E nisso o Barry lança uma piadinha do tipo, Mulher Maravilha, né? Será que ela curte um cara novinho? E aí o Cyborg lança aquela outra piada dizendo ela tem mais de 5.000 anos, qualquer cara é novo pra ela. Foi uma coisa realmente pra descontrair o humor cômico, mas eu ainda acho que fica bem forçado adaptarem isso na personalidade do Barry Allen nos cinemas. Seguindo mais pro final do filme, eles têm então uma ideia de conseguir lançar o Cyborg pra se conectar com as 3 caixas maternas e conseguir quebrar o vínculo delas para que elas não se transformassem na grande arma que iria converter o planeta. E por conta disso, o Flash tinha que conseguir correr muito rápido, a ponto de conseguir empurrar o Cyborg online no cérebro dele para dentro da caixa. E a gente viu o Barry correndo em círculos mas muito rápido mesmo, canalizando toda aquela energia em volta dele para conseguir lançar no Cyborg. Só que infelizmente não dá muito certo porque ele toma um tiro e perde toda a potência. Tanto que nessa hora o Batman pergunta se ele tá bem, e eu acho que tanto eu como vocês provavelmente pensaram que o Batman fosse dar um discurso motivacional pra ele e no final iria dizer "Run, Barry, run". Mas ele não conseguiu isso e por conta do ferimento na perna dele, ele chegou atrasado demais e nisso as caixas maternas se converteram e explodiram, causando aquela destruição na Liga da Justiça. E nisso, Barry Allen faz a cena que rouba o filme inteiro do Snyder Cut. A gente pode ver que enquanto a explosão acontece, ele simplesmente estende a mão dele pra cima, cria uma bolha de energia bem grande ao redor dele, e nisso o tempo ao lado dele para por completo. Eu acho que para as pessoas que estão muito acostumadas a assistir a série do Flash não entenderam bulhufas do que aconteceu. Ele basicamente fez a mesma coisa que o Flash na série consegue fazer, só que é claro que com efeitos muito melhores, um orçamento
orçamento muito maior e uma coisa muito mais realista. Na série, o Barry Allen do Grant Gustin tem o Flash Time, e basicamente o tempo pra ele para, ele se movimenta numa velocidade muito absurda para as coisas em volta dele pararem de se mover. E a gente viu que o Barry Allen do Ezra Miller fez basicamente a mesma coisa, só que com um aspecto e uma aparência bem diferente. Enquanto aquela bomba explodia, o Ezra Miller estendeu a mão dele e conseguiu criar uma bolha de energia. Aquela bolha de energia nada mais era do que esse Flash Time na força de aceleração dos cinemas. E aí a gente viu até aquele feixe de luz se abrindo na frente dele, que era meio que o portalzinho lá para a força de aceleração. Ele tinha que correr muito além da velocidade da luz, que era uma regra que ele tinha, que ele não podia quebrar, para ele conseguir romper a barreira e fazer o tempo retroceder. Caso alguém tenha pensado que o Ezra Miller viajou no tempo, não. Ele não viajou no tempo. Ah, Léo, mas como assim ele fez o tempo voltar? O Flash viajou no tempo sim, que eu vi. Não, pessoal, ele não voltou no tempo. Ele fez o tempo retroceder. A mesma habilidade que a Nora tem na série do Flash, que a gente já viu ela fazendo várias vezes. Inclusive na quinta temporada, quando o Flash Reverso ia matar aqueles caras que mantinham ele preso, e depois que ele matou, a Nora retrocedeu o tempo, fazendo todo mundo voltar à vida. Tanto que até o próprio Flash Reverso fala pra ela, ora, garota esperta. Parece que alguém aprendeu a reverter o tempo. Então a gente viu que o Ezra Miller pegou uma potência enorme e ele correu para aquele feixe de luz, criando a força de aceleração ao redor dele. Ele repete as coisas que o pai dele diz para ele, dizendo que o pai dele vai ter orgulho dele, dizendo que ele vai fazer o próprio passado, que ele vai fazer o próprio futuro. Cara, eu acho que a trilha sonora não podia ter sido melhor nessa cena, combinou perfeitamente com o que aconteceu. E a gente viu que quanto mais ele se aproximava do local da explosão, mais rápido o tempo revertia a explosão que tinha matado a Liga da Justiça. Até o momento em que ele consegue chegar atrás do Cyborg e dar aquele empurrãozinho pro Cyborg se conectar com as caixas maternas. Eu sei que vocês vão fazer a pergunta de $1 bilhão e muitos fãs provavelmente vão ficar chateados com a resposta. O Barry Allen do Ezra Miller é ou não mais rápido do que o Barry Allen do Grant Gustin? E a resposta é sim. O Barry Allen do Ezra Miller é muito mais rápido do que o Barry Allen do Grant Gustin. Conseguiu passar da velocidade da luz. Ele foi muito além da velocidade da luz para conseguir fazer o tempo reverter. Será que a Nora também corria na velocidade da luz para conseguir fazer o tempo reverter? Ou a Nora não precisava correr tão rápido para conseguir reverter o tempo na série, mas o Ezra Miller precisa correr muito rápido para conseguir isso? Mas eu acho que a resposta não é nenhuma nem outra, e sim que a força de aceleração para ele, nessa realidade, funciona de uma forma diferente da força de aceleração nas outras realidades. Eu não vou me aprofundar muito nisso porque eu quero fazer um vídeo só falando sobre isso e também respondendo aquela grande pergunta que já me fazem toda hora: por que os raios do Ezra Miller são azuis e não são ou laranjas iguais aos do Flash da série, ou pelo menos amarelos iguais aos do Flash dos quadrinhos. Depois disso, ele consegue então salvar todo mundo da Liga da Justiça, e aí o Superman e o Cyborg conseguem destruir com versão das 3 caixas maternas. Eles lutam pela última vez contra o Lobo da Steppe, e gente, eu surtei quando a Mulher Maravilha decapitou o Lobo da Steppe e parou bem debaixo do pé do Darkseid. Voltando algumas horas de filme atrás, a gente viu aquela cena novamente do Flash contra o Superman, e eu sinceramente achei que aquilo tinha sido uma ideia do Josh e não do Snyder, porque na minha opinião é ridículo o Flash nos cinemas ter quase a mesma velocidade que o Superman. Porém, isso só prova uma coisa: se o Flash do Ezra Miller tem quase a mesma velocidade que o Superman, significa que o Flash ainda está no começo da sua velocidade, e futuramente nos cinemas o Ezra Miller poderia se tornar muito mais rápido do que o Superman. Ah, e para aqueles fãs que ficarem chateados falando que o Ezra Miller não é tão bom quanto o Grant, que o Grant tem que ser mais rápido, que o Grant é melhor. Gente, sério, não tem necessidade disso. Não precisa desmerecer um pra gostar do outro. O Barry Allen do Grant Gustin ainda é o meu favorito, totalmente. Mas eu tenho que admitir que o Barry Allen do Ezra Miller foi muito bem desenvolvido nesse filme. E aparentemente o Ezra Miller é muito mais rápido do que o Grant Gustin. Tanto que numa das primeiras cenas do Ezra Miller correndo no filme, a gente viu que ele quase destrói o asfalto da rua e quebra toda aquela vidraça com apenas um dedo pra salvar ninguém mais do que a Iris West Allen dos cinemas. Vocês sabem que eu não sou o maior fã da Iris da série, porque nem de longe que ela foi muito bem adaptada dos quadrinhos. Agora, desses poucos segundos que a gente viu a Iris e o Barry nos cinemas, a química que os dois tiveram em poucos segundos de filme com apenas os olhares já supera toda a falta de química
que o Barry da série não teve com a Iris até hoje. Depois que acabou o filme todo, a gente viu então o Barry voltando a falar com o pai dele e ele conseguiu então se formar como perito forense, ou seja, ele agora vai poder trabalhar na polícia para conseguir ajudar a desvendar o caso da inocência do pai dele. Antes de eu ir para as minhas declarações finais, vamos falar então sobre duas teorias que nós podemos pensar para este Barry Allen que envolve o pai dele estar preso. A história deixou bem clara que o pai dele está preso pelo suposto assassinato da mãe dele, e o Barry sabe que o pai dele não fez isso. Ou seja, o Flash Reverso vai aparecer futuramente na história. Se depois que ele matou a mãe do Barry, aconteceu a mesma coisa da série, dele perder lá a conexão com a força de aceleração, ter que ficar preso no passado, se disfarçar, ficar acompanhando a vida do Barry, ou se por algum acaso ele apenas matou a mãe do Barry e conseguiu voltar pro futuro. No filme do Flash, inicialmente foi dito várias coisas, agora a gente já não sabe mais de nada daquele filme, mas tinha saído uma notícia de que o Flash Reverso ia se disfarçar de uma pessoa para ganhar a confiança do Barry Allen dos filmes. E eu já tenho assim minha teoria exageradíssima de que talvez o Tawny pudesse estar disfarçado de Iris. Será? Não sei. Deixa nos comentários se você acha que eu tô maluco ou que faz sentido. Pessoal, eu acho que essa foi a grande análise do Snyder Cut. Eu não falei de mais nenhum personagem porque o filme tem 4 horas de duração. Eu não tenho como falar de tudo isso num vídeo de 15 minutos no máximo. Para finalizar, basicamente eu acho que esse Flash tem muito futuro nas mãos sim, com a Warner arrumando esse traje novo dele, alterando a coloração do raio, que eu espero que realmente aconteça, e dando um amadurecimento para a personalidade dele futuramente. Tem tudo para ser um ótimo Flash nos cinemas. Se ficou alguma dúvida do que ele fez ou quer comentar alguma coisa, deixa aí, tá ok? Ou também comenta na nossa página do Instagram, Alegado The Flash. Obrigado a todos por sua atenção, um beijo grande no coração de vocês e até o próximo vídeo!